all the land. E é isso aí, galera. Sejam bem-vindos mais este analisador. Hoje vamos falar de Star Wars. Vamos falar de Rogue One, com esse capacete maravilhoso feito pela própria Makers. Sim, quem quiser o contato dos caras, tem aí na descrição e tudo mais. E o trabalho dos caras é simplesmente espetacular. Enfim, vamos lá falar de Rogue One agora. Galera, acabei de sair de sessão de Rogue One e eu tô em choque. De verdade, eu tô em choque porque é fácil o melhor filme do ano. Isso sem você pensar muito, questão técnica perfeita, questão de desenvolvimento de história perfeito. Mas você fica em choque pelo que foi apresentado no filme. O que a gente vai entrar mais no mérito mais à frente, na parte que eu vou falar de spoilers e tudo mais assim, mas por que ele te deixa em choque, cara? Porque ele te apresenta todo um escopo, todo um plano de fundo que você não idealiza, você não imagina quando vê o episódio 4 e até o episódio 3. Rogue One apresenta aspectos tão interessantes que deixa o filme 3 com um sentido e deixa um escopo muito bem montado para o que vai acontecer no episódio 4. Mas qual era a grande dificuldade em fazer isso tudo? Por que chama tanta atenção Rogue One ser tão bom assim, sendo que apresentou uma história que todo mundo já conhece? Você conhece muito bem o que vai acontecer. O plot principal do filme está descrito logo no começo de Uma Nova Esperança, que naquelas letras que ficam subindo, que são clássicas. Por sinal, não tem nesse filme. Porque não é uma história de Skywalkers, é uma história de Star Wars. Que é basicamente como os rebeldes pegaram os planos da Estrela da Morte e entregaram até nas mãos da Princesa Leia. Você sabe o que vai acontecer no filme, você tem noção do desfecho, o final de tudo que vai acontecer. Mas mesmo assim, é exuberante, é espetacular, é maravilhoso. E não só em aspectos de fã, assim, que é onde ele manda muito bem, mas aspectos técnicos também. Mas eu vou explorar mais a fundo, mais à frente. Cada personagem do principal tem a sua função tática e técnica dentro daquele grupo. É muito bem explorado, como uma equipe de guerra mesmo, porque Rogue One é um filme de guerra, não é um filme que conta uma história de Skywalkers, Jedi e Siths, apesar de ter um Sith muito importante, mas ele conta como que seria uma guerra dentro de Star Wars, e isso é espetacular, porque você está falando de um cenário tão magnífico, tão exuberante que é Star Wars, e contando uma história com profundidade, com referências importantes, e que de fato cativam e capturam nos melhores filmes de guerra, mas está dentro de Star Wars isso. Sei lá, é como se Star Wars tivesse um plano de fundo agora e você pode fazer o que você quiser lá dentro dele, entendeu? Você quer fazer um filme de comédia dentro de Star Wars, você pode. Você quer fazer um filme de super-herói estilo Marvel dentro de Star Wars, você pode. Você quer fazer um Esquadrão Suicida dentro de Star Wars, você não pode, porque Esquadrão Suicida é uma bosta. E Rogue One prova que dá pra fazer qualquer coisa dentro de Star Wars e que vai dar muito certo se for bem executado, respeitando os fãs, respeitando quem assiste e principalmente executando o trabalho de maneira correta, da maneira que todo mundo espera. Agora eu vou entrar na zona de spoilers. Se você não quer tomar spoilers, se você quer ver a minha síntese final de quão bom foi esse Rogue One, clica aqui no minuto que vai estar do lado, que vai lá para a parte que você já quer ver, que te interessa mesmo. Mas se você não está ligando para spoiler, já viu o filme, quer ver a crítica nossa, então fica aí. Eu ia falar agora de spoilers contando a história. Tem que dar o primeiro parabéns à Disney, porque é uma história que todo mundo conhece e conseguiu criar uma história respeitando a história original. Os elementos criados, os elementos inseridos não ferem em momento nenhum, alteram em momento algum o que foi criado de um devaneio do George Lucas e virou uma das maiores franquias da história do cinema. Uma vez que a história de Rogue One está na abertura de Uma Nova Esperança, que é os rebeldes recuperando os planos da Estrela da Morte, os planos de destruição da Estrela da Morte, você começa a perguntar de onde surgiu o plano de destruição da Estrela da Morte do seu criador, Galen Erso. Ele é uma espécie de engenheiro que tem uma função fundamental na hora de construir a arma de destruição que envolve a Estrela da Morte. E qual é essa arma de destruição que foi uma sacada genial que tinha sido já divulgado meio que por cima, meio obscuro isso, há um tempo atrás como rumor e que se confirmou nesse filme. Cristais de sabre de luz. Isso dá um sentido gigantesco pra Ordem 66, porque sem Jedi você tem todos os cristais possíveis, trincados ou não trincados, para fazer uma arma de destruição em massa. E o Galen Erso é pai da Jyn Erso, que é a protagonista principal do filme. Mas uma coisa que você só descobre no filme é como que a Jyn saiu de uma criança que era filha de um engenheiro que fez a maior arma de destruição da galáxia
para virar uma heroína. Aí você descobre que ela é treinada por Saw Gerrera, que é um ex-combatente, que era amigo, sei lá, era próximo à Aliança Rebelde. Ele virou uma espécie de líder de milícia. E uma vez como líder de milícia, ele se escondeu, ele tem o seu QG. E o seu QG fica em Jeddah. E qual que é o lance de Jeddah? Jeddah é um dos planetas que tinha um templo Jedi. E uma coisa que é muito provável, porém não confirmado, que é onde é o QG dele, seria uma espécie de templo Jedi abandonado. Se isso for confirmado, vai ser simplesmente espetacular. E a história desses dois vão se cruzar lá na frente. Por que eles vão se cruzar lá na frente? Pois os planos da Estrela da Morte inicialmente foram vazados pelo pai da Jean por um piloto do Império, o Bori. E esse piloto foi capturado pela gangue, pela milícia do Saya. Nisso, a Aliança Rebelde precisa das informações que esse piloto do Império tem. Isso tudo fica a cargo de uma equipe muito peculiar, que é a equipe principal, que é composta pela Jean, a rebelde da Aliança Rebelde, que se rebelou contra a rebeldia dos rebeldes. O Endor, que é um piloto da Aliança Rebelde, que vai comandar toda essa galera. O Base, que é uma espécie de sniper de blasters, que o cara manja pra caramba de armamento. O Bode, que é esse piloto que está ajudando o pai da Jean a trazer esses planos para a Aliança Rebelde. O K2SO, que é um ex-android robô do Império e que foi reprogramado pela Aliança Rebelde. E finalizando temos Chirrut. Chirrut é um personagem muito interessante. Ele é baseado na cultura oriental, ele luta com o bastão e ele é simpatizante da força. E por que ele é interessante? Não só por lutar muito bem com o bastão e tal, mas porque ele traz a essência do Jedi na concepção do George Lucas, por exemplo. Pois o Jedi é um samurai, ele tem origem oriental, e com ele temos um aprofundamento dentro da força, que é uma devoção com a força, como bem as culturas orientais têm devoção com o budismo e suas religiões e tudo mais. Isso tudo é selado pelo lema dele: eu estou unido à força e a força está comigo. Ele mesmo cego, ele tem capacidade de sentir, vamos colocar assim, que a força dá ele habilidades extrafísicas. Ele consegue executar coisas que não seriam comuns ao comportamento do corpo dele. Mas ele está com a força do lado dele, apesar de não dominar a força, ele seguindo os caminhos da força, ele consegue fazer coisas incríveis. E toda essa galera que é responsável por movimentar muito o filme, por motivar todo mundo, por seguir e fazer, tudo ser executado. Isso desde aspectos técnicos, quanto aspectos táticos, cada um tem sua posição dentro da equipe, e até aspectos motivacionais. Eles inspiram todo mundo ali, eles inspiram os guerreiros que saíram da Aliança Rebelde para ajudar eles nesse plano que não foi aprovado pela Mon Mothma e pelo Bail Organa no primeiro momento. E o que se vê então é um plano perfeito para um filme de guerra dentro de Star Wars, com cada um com sua posição tática bem definida, tentando invadir uma espécie de base onde tem esses planos da Estrela da Morte, e eles vão atrás desses planos no planeta Scarif, e que é chamada de Stardust, ou como diz a legenda, Estrelinha. Este é o nome do plano que chegou nas mãos da Princesa Leia, que você vê no começo de Uma Nova Esperança. Quem recebeu esses planos é o Almirante Tados, que é uma espécie de Almirante Ackbar mais feio, se é possível que isso aconteça. É bom a gente ter anotado esses nomes, porque são coisas importantes de um filme que a gente ama tanto e que a gente não sabia. E falando de filme que a gente ama tanto e não sabia, tem uma chuva de referências. E que foram muito bem colocadas. Obrigado, Disney. Obrigado, Star Wars. Porque foi tudo muito bem colocado. E não se bastasse muito bem colocado. Foi muito bem executado, contando a história de maneira primorosa e pecando muito pouco em aspectos técnicos. O que a Disney com Rogue One deu um passo que estava todo mundo esperando, que é você fazer filmes com referências, com coisas que todo mundo gosta, mas que não seja só para vender, que dê uma profundidade, que dê uma história, que dê uma execução e um sentido para aquilo ser colocado ali. R2-D2, você tem C3PO, você tem Moff Tarkin com um CGI espetacular, sendo que o cara já morreu, ou se não morreu tá muito velho, sei lá. Tem menção ao Ed Antilles, que era um dos pilotos que ajudava o Luke no Uma Nova Esperança. E você tem mais dois personagens que
vamos colocar assim que eles aparecem muito pouco, mas as horas que eles aparecem são muito marcantes e emblemáticas, porque é uma coisa que estava todo mundo esperando e que ficou realmente espetacular. Começando por ele, Darth Vader. Por que Darth Vader aparecer em Rogue One é tão importante, sendo que, vamos colocar assim, que ele não era o cara principal. Vamos colocar que ele não era o cara do Império que cometeu os erros e tudo mais e fez com que tudo acontecesse errado. Esse cara que fez coisas dar errado, na verdade, é o Krennic, lá é o cara do capona branca que você vê no trailer e tudo mais. Porque pela primeira vez no cinema você tem um Darth Vader que faz jus ao nome de Darth Vader. Ele virou um mito, uma lenda, pelo fato de em 456 ser explorado como o maior blockbuster da história, ele ser o vilão do maior blockbuster da história. E muita coisa saiu de prequel e, sei lá, séries animadas e tudo mais, mas nada oficial, nada canonizado assim, e que demonstrasse o quanto o poder do Darth Vader é foda, o quanto que ele faz sentido e a filosofia dele é importante dentro da força. Isso é mostrado em todas as 4 cenas que ele aparece em Rogue One. Na primeira, ele lá na criogenia, não lembro o nome exato agora, vamos colocar que é onde ele fica descansando e se recompondo fisicamente. Você vê ele todo ferrado, todo muito machucado assim, naquele tanque assim, mais parte de silhueta, você não vê claramente. Isso dá o ar tenebroso, o ar sombrio, o ar que o Darth Vader tem de fato. E que na época não tinha tecnologia para executar. Não estou falando que no 456 ele não teria esse mérito, essa idolatria, mas é que não tinha, vamos colocar, uma tecnologia a ponto de explorar o quão Darth Vader era o cara. Na cena seguinte, temos uma questão muito mais filosófica dele falando com o Finn sobre essas falhas que teve e que fugiu, perder projeto e tudo mais assim. E coisa com o Tarkin, que também está com um CGI espetacular. E ele utiliza a força daquele jeito que você conhece muito bem. Uma outra parte que ele aparece muito rapidamente, fazendo uma ação decisiva, porque faltava um cara com culhão para fazer isso dentro do Império. Porém, a cena final que vai arrepiar todo mundo, que é o fim da execução, o fim do plano, que eu não vou contar o que é assim, porque vai ser muito spoiler, não vai ter graça se você não tiver visto o filme ainda. É Darth Vader correndo atrás do prejuízo. E ele tá putaço, ele tá muito bravo, ele tá o capeta em forma de Darth Vader. E isso ele faz a rapa com o sabre de luz, utilizando a força, utilizando tudo que o Darth Vader tem tecnicamente. Realmente impõe respeito, ele faz jus, talvez a melhor cena de todos os filmes de Star Wars de ação envolvendo Darth Vader tá em Rogue One. Uma das coisas que está apresentada aqui, nas novas HQs da Marvel com Star Wars, que tem o canon da Disney agora, que mostram e que exploram esse Darth Vader. A Star Wars Darth Vader, que é focado só em desenvolver como foi o mito, a lenda de Darth Vader dentro de Star Wars. Mas você pergunta, isso foi uma coisa criada agora, de momento? Não, isso é uma coisa que já vem de anos, décadas. Principalmente dessa época antiga, principalmente essa HQ, se você não olhou, Star Wars Purge. Pega qualquer tipo de história dentro da Purge que tem essa exploração filosófica do Darth Vader. Essa colocação dele como uma lenda dentro do Império. Essa idolatria do Darth Vader, assim, a construção do mito do Darth Vader, está em materiais como esses aqui. Porém, a razão que o Darth Vader teve que entrar em ação era porque os planos da Estrela da Morte estavam indo embora, estavam escapando. Ele teve que fazer uma rapa em vários soldados para isso. Porém, um acabou escapando. E ele entregou os planos para quem? Para a Princesa Leia. E ao entregar os planos para a Princesa Leia, a gente tem outra cena espetacular que arrepia de verdade. Que é o CGI da Leia recebendo e colocando uma cara de esperança que tudo ia dar certo. E tudo acaba dando certo de verdade. Você já sabe, você conhece, você viu Uma Nova Esperança. E o que ela fala é Hope. Dando esperança que tudo ia dar certo na galáxia e que, de novo, a Aliança Rebelde ia dominar tudo. E também tem um cara que é muito... E também tem um ponto que é muito interessante e que tem que ser levado em conta, que é aonde começa o episódio 4. O episódio 4 a gente passou a vida inteira achando que ele começava quando a Leia entregava os planos para R2-D2, R2-D2, mas na verdade ele começa quando o Bail Organa vê o perigo acontecendo e ele tem que fazer intervenção e chamar um amigo dele que está há muito tempo lá em Tatooine tomando sol e envelhecendo 30 anos em 15. E galera, Rogue One, sem dúvida, é o melhor filme nerd, pelo menos, do ano, de longe assim.
E é bacana a gente falar que os melhores filmes nerds do ano, assim, geeks, da cultura pop, assim, pra mim no caso, os melhores foram Rogue One e Star Trek Beyond, porque eles respeitam o fã, respeitam toda a mitologia e toda a história que tem criada, toda a lenda, todo o fanatismo que você tem por essas obras. Ele não, tipo, executa uma receita de bolo, ele não tenta forçar você a gostar de uma coisa, ele não, tipo, te empurra goela abaixo um tanto de coisa que você acha que quer ver, mas na verdade não quer ver uma coisa bem executada. E como se não bastasse tudo isso, Rogue One é um filme de guerra muito bem executado. Se você tem sentimentos, você desenvolve afeições por personagem, você vai sair uma cachoeira da sua camiseta de tanto chorar. Os turn points do filme são muito marcantes e muito fortes e te fazem sentir, questionar e passar por aquela dor que eles estão passando ou passar por aquela glória que eles estão passando. É um filme feito para fã. Muitos que vão assistir Rogue One vão achar um filme bom, mas não vão ter a sensação, vão ter o prazer de assistir Rogue One quanto um fã real, um fã que acompanha Star Wars desde pequeno, um fã que entende muito desse universo criado pelo George Lucas e que agora está na mão da Disney, graças a Deus, porque o George Lucas não sabe nada do universo dele. É isso aí, curta, compartilhe, favorite, se inscreva, sinalize no analisador, comente aqui embaixo o que você quer ver, se você gostou, se não gostou, dê sugestões, abra seu coração nos comentários aqui, eu tô lendo tudo, respondo todo mundo. E é isso aí, vá assistir Rogue One 1, 2, 3, quantas vezes você puder, e até o próximo analisador, e que a força esteja com todos vocês nesse ano.